Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Livro de Ezequiel, capítulo 1, a visão dos 4 querubins e a visão das 4 rodas também. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana maravilhosa que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Capítulo 1 de Ezequiel. Semana passada eu trouxe a introdução, falei sobre a história de Ezequiel. E continuando a história de Ezequiel, ele recebeu um chamado de Deus. E a grandeza do homem é receber um chamado, é receber uma graça de Deus. Ele vivia lá em Judá, junto com os profetas Daniel e seus amigos, com Jeremias, e vivia com os anciões. E sabia sabia do poder de Deus. Então, por isso, não foi surpresa nenhuma para ele receber essas visões. Lógico, ele ficou surpreso, como se diz, que homem que não fica, que profeta que não fica surpreso ao receber uma visão. Mas se for ainda uma visão assoladora, como se diz, igual teve Ezequiel no capítulo 8 e 9, que viu a abominação dos anciões de Israel lá no templo, deixando a Arca da Aliança de lado, e eles adorando a falsos deuses e deixando de adorar a Deus. Ezequiel rasgou as suas vestes e aquela pergunta, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Aí Jesus falou para ele, né? Depois falam que eu abandonei o povo, que eu abandono o povo, eles que me abandonam. Vou chegar no capítulo 8 e 9 e vou mostrar isso para vocês. E também teve profecias sobre impérios, né? Impérios, sobre reis, né? Com profecias pesadas sobre esses reis e sobre impérios que falaram que ia cair e caíram, nunca mais existiram, como se diz. E nunca tentaram reerguer, por exemplo, Babilônia, que o profeta Jeremias mesmo, Isaías, né, já tinha predito, né, que não ficaria, que não seria eternamente, e caiu realmente em 539 a.C. Só que Saddam Hussein mesmo, né, agora no século XX, tentou reerguer lá na Síria. A Babilônia ficava lá na Síria, né? As ruínas de Babilônia estão lá. E tentou erguer um monte de palácio. Queria ser o novo Nabucodonosor. Mas a Bíblia é bem clara, a profecia é bem clara. Nunca mais se reerguerá. E como teve visões abomináveis, também teve visões do céu. Teve visões dos 4 querubins, que ele teve já no capítulo 1, que eu vou relatar aqui para vocês. A visão dos 4 querubins, as 4 rodas, das maravilhas que os querubins faziam, conheceu, como se diz, viu o trono de Deus, leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, que também dava, quem deu a visão para Ezequiel lá em Jerusalém, em Judá, no capítulos 8 e 9, foi Jesus Cristo que levou Ezequiel até lá, em visão. Vamos lá. A visão de Ezequiel. Deixa eu ajustar aqui um probleminha aqui. Aí.
a visão de Ezequiel no capítulo 1. É o estudo, né, de Ezequiel, capítulo 1, desculpe pela demora, né, tive que ajustar aqui. Ezequiel capítulo 1 até o versículo 28, e falando sobre a visão de Ezequiel. Agora no capítulo 1 ainda, dos versículos 4, 14, 22 e 24, fala da grandeza de Deus. Vamos lá. A adoração a Deus está também no capítulo 1, nos versículos 15, 21 e 28. Aconteceu no 30º ano, ao 4º mês, o 5º dia do mês, que eu estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, quando os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aí, falando sobre as especificações desse texto. O primeiro, a data específica é de 593 a.C., uma indicação do que esse evento é importante e deve ser levado a sério. O profeta estava com 30 anos na época, quer dizer, estava com 30 anos na época, o profeta, e viu já essa profecia. E ele falou que estava junto ao rio Quebar, por quê? Porque estava sendo exilado, estava em Babilônia. Saíram de Judá e foram exilados na Babilônia. E ele não ficou na cidade, ficou exilado lá perto do rio Quebar. Quer dizer, ele e alguns anciões. Número 2. O fato de que Ezequiel estava no meio dos exilados mostra que Deus ainda estava trabalhando com o seu povo, mesmo em meio ao exílio. Quer dizer, que Deus não abandonou. Nos capítulos 8 e 9 fala que pode estar na circunstância que for. Eu serei vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jesus fala no capítulo 8 e 9. Quer dizer, nunca abandona o seu povo, mesmo que o povo esteja errado. O terceiro fato. As visões de Deus são uma demonstração do poder e da sabedoria de Deus e da sua capacidade de se revelar aos seus servos. Exatamente. Que ele nunca abandona o seu povo. E não deixa de transmitir a mensagem para os profetas. Ele nunca faz isso. Ele nunca deixaria de fazer isso. Em Amós, acho que no capítulo 3, verso 7, fala. Ele não revelaria as profecias para os profetas, né? Que revelaria para os profetas, para servos e profetas. Sempre revela. O que aprende? Ezequiel 1 começa com o profeta sendo chamado por Deus para ser sua voz para o povo de Israel. Isso é importante para refletir sobre o próprio chamado de cada cristão e sua responsabilidade de compartilhar o amor e a verdade de Deus com aqueles ao seu redor. Exatamente. Quer dizer, o que está falando aqui do que aprende? Que Deus sempre é a voz de Israel. E por isso que é sempre importante as pessoas refletir sobre isso. Que Deus está sempre junto da gente. Que Ele nunca nos abandona. A grandeza de Deus. E eu olhei, e vi uma tempestade vindo do norte,
uma grande nuvem com fogo reluzente e um brilho ao redor dela. E no centro havia uma luz radiante, como se fosse um metal incandescente. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Quer dizer, olha a grandeza da visão, a grandeza de Deus vindo sobre Ezequiel. Imagine você tendo esta capacidade de ter essa lisonjeidade, de você receber uma profecia, de receber uma visão. Estava exilado no rio Quebar, junto com alguns anciões. E do nada veio um chamado, filho do homem, como Deus chama Ezequiel. O que podemos falar sobre este tema? Vamos lá. Tema número 1. A tempestade vindo do norte representa a vinda do juízo de Deus sobre Judá. Por que o juízo de Deus sobre Judá? Porque Judá e Benjamim, as duas tribos que estavam ainda em vigor, porque as 10 tribos que estavam ao outro lado de Israel foram minadas pelos reis da Síria, e ficou só Benjamim e Judá. E o que eles tinham lá em Judá? O Templo de Salomão. Olha que grandeza que tinha essas duas tribos. Que privilégio que tinha. E mesmo assim, eles perderam essa capacidade de ter a graça de Deus sobre eles. E por isso que o juízo de Deus veio sobre eles. Ele levantou um rei pagão, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, para invadir Judá e levar cativos o povo israelita. Número 2. A nuvem com fogo reluzante e um brilho ao redor dela é uma demonstração da glória do poder de Deus. Exatamente. É o poder de Deus manifestando-se em Ezequiel. Um chamado, uma visão da profecia. Uma visão que fala do juízo que Deus tinha sobre Judá. E número 3. A luz radiante no centro, como se fosse um metal incandescente. É uma representação da presença divina. É quase igual ao 2, né? Mas de formas diferentes. E o que a gente aprende disso? Né? Dessa presença de Deus na vida de Ezequiel. E um chamado para as profecias. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, do seu poder. Isso nos lembra de importância de ter uma perspectiva correta de Deus e de nossa dependência dele. É se inspirar nos profetas. É se inspirar nos profetas, nos discípulos que andaram com Jesus. Viram as maravilhas das curas de Jesus ao povo. Ali era uma representação que Jesus fez no Velho Testamento, dando visões aos profetas, cura aos necessitados. É isso que ele fazia. É isso que Jesus dava aos seus escolhidos. Apresentava para os seus escolhidos. Adoração a Deus. Vamos com o tema a adoração a Deus, que é do capítulo 1, versículos 15, 21 e 28. Como o aspecto do arco-íris que aparece nas nuvens nos dias de chuva, assim era o resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Quando vi isso, prostei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Por que eu falo que Jesus aparecia para Ezequiel? Que dava visões, que chamou Moisés. Quando o texto fala, o anjo do Senhor desceu sobre a sarça ardente, como está lá em Êxodo capítulo 3. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, que é chamado de anjo. Jesus Cristo é Deus.
mas na Bíblia ele é chamado de anjo. E Jesus conversou com Moisés, Jesus conversou com Abraão, o chamado de Abraão. Jesus conversou com Abraão e com vários profetas, vários reis. E é só você prestar atenção no texto. Ele fala: quando vi isso, prostei-me-ei com o rosto em terra. Algum anjo, não sendo Jesus Cristo, aceitaria uma adoração, uma prostração, como se diz, uma pessoa se prostrar-se prostrar-se dela? Não aceitaria. É só vocês lerem Apocalipse, quando João prostrou-se na frente de um anjo, e o anjo falou assim: não me adorarás, eu sou um conservo teu, não se prostrar-me diante de mim, eu sou um conservo teu. O que é conservo? Sou igual a você, sirvo também a Jesus Cristo, a Deus. Não sou culto de adoração, culto de adoração é a Deus, a Jesus Cristo. Sou conservo. Então, quando fala prostrei-me-ei com o rosto em terra, é porque era Jesus Cristo, Deus. Josué mesmo, espiando Jericó, viu um anjo e perguntou: é amigo ou inimigo? E ele respondeu: sou anjo do exército, sou príncipe do exército de Deus, do Senhor. E ele se prostrou-se diante do anjo. Por quê? O príncipe, todos os reis que tinham filhos, o que os filhos eram? Príncipes. Então, Jesus Cristo era o príncipe do exército do Senhor, que comandava o exército do Senhor. Vamos lá, consideração sobre esse texto. Primeiro, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo e a sua fidelidade às suas promessas. Gênesis capítulo 9, verso 16. Esse evento aconteceu que Jesus, né, prometeu para Noé que nunca mais o mundo terminaria em dilúvio e que o arco-íris representava essa promessa. E o arco-íris é bonito de se ver. Quando você vê um arco-íris lá no céu, é uma coisa resplandecente, uma coisa maravilhosa. E lembra-se da promessa que Deus fez para Noé, que nunca mais o mundo terminaria em dilúvio. O 2. O resplendor ao redor e uma demonstração da glória de Deus. Deus estava demonstrando a Ezequiel o poder de sua glória. Estava mostrando o poder de Deus sobre Ezequiel, ao redor de Ezequiel. E o 3, a reação de Ezequiel de se prostrar com o rosto em terra é uma demonstração da santidade e da grandeza de Deus e da nossa necessidade de temê-lo e reverenciá-lo. Exatamente. É como se diz, não é um anjo qualquer ali que são servos de Deus. Não, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. O que aprende sobre sobre esse texto? O pecado de Israel, a visão de Ezequiel, também inclui um alerta para o pecado do povo de Israel e a sua necessidade de arrependimento. Isso nos lembra de que o contato com a glória de Deus nos mostra que somos de verdade e gera a necessidade de confessar e abandonar o pecado em nossas vidas e buscar a justiça e santidade de Deus. Exatamente. A gente tem que buscar a nossa santidade, buscar o arrependimento. Se você está em pecado, se você está mergulhado no pecado, arrepende-se já.
Busque o seu primeiro amor, como digo aqui no meu canal. Busque o primeiro amor. Não deixe de orar, não deixe de estudar as profecias, não deixe de fazer o que é da vontade de Deus. Respeitar os mandamentos, seguir os mandamentos, obedecer o caminho de Deus. Então, povo de Deus, esse foi o tema número 1 do capítulo de Ezequiel. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!